morto, mas ainda vivo. Esse é o tema do nosso devocional de hoje. Eu acredito que esse entendimento vai lhe ajudar e muito. Está baseado aqui no livro de Romanos, Epístola aos Romanos, capítulo de número 6 e versículo de número 11, que diz assim: assim também vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Então a Bíblia fala aqui que eu e você precisamos nos considerar dessa forma. De que forma? Mortos, mas ainda vivos. Mortos para o pecado, o que diz respeito ao pecado, quando vem uma tentação e tal, aquela sugestão do diabo, eu me considerar morto. Como assim, diabo? Que proposta é essa? Não, eu já morri para o pecado, eu estou morto para o pecado. O pecado já não tem domínio sobre a minha vida, o pecado já não tem poder mais sobre a minha vida, porque eu morri para ele. Se você pegar o contexto do que o apóstolo Paulo está falando aqui, ele está falando a respeito do batismo nas águas, que quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, descemos as águas do batismo, então nós somos sepultados com Cristo Jesus na sua morte, e assim como ele ressuscitou, nós também iremos ressuscitar. Então ele fala justamente isso, ele vai fazendo esse paralelo da morte e da vida, que assim como antes nós estávamos vivos para Deus e mortos para o pecado, estou falando lá no Jardim do Éden, quando o ser humano foi criado, ele foi criado assim, vivo para com Deus, para se relacionar com Deus, para ter comunhão com Deus, e morto para o pecado. Percebam que o pecado não tinha o menor domínio sobre a vida do ser humano. O ser humano não tinha sequer conhecimento a respeito do pecado. Mas quando então a serpente conseguiu enganar ali Adão e Eva, e eles pecaram, entrou o pecado. E aí aconteceu ao contrário, né? Como o Senhor disse, se vocês comerem, vocês vão morrer. Então agora eles ficaram vivos para o pecado e estavam mortos para com Deus, separados, distantes do Senhor. O Senhor Jesus veio para fazer, consertar as coisas, consertar a nossa natureza, nos trazer de volta para Deus. Então, através de Cristo Jesus, quando eu aceito o sacrifício que Jesus fez por mim, e me batizo, né? Esse é o assunto que está sendo tratado aqui, então é revertido essa questão. Eu novamente morro para o pecado, ele já não tem domínio, já não tem mais poder, já não tem controle sobre a minha vida, e eu estou agora vivo, sou religado em Deus, estou vivo para com Deus. E a Bíblia diz que eu e você então precisamos nos considerar dessa maneira. Diante de todo e qualquer pecado, tentação que vem contra nós, nós precisamos nos lembrar e nos considerar dessa maneira. Eu já morri para o pecado. Como o pecado pode habitar na minha vida se eu já morri para ele? Né? Eu não tenho mais vínculo, não tenho nenhum acesso, o pecado não tem mais acesso, não tem mais domínio, não tem mais poder sobre a minha vida. Eu estou morto para o pecado. O morto não tem desejo, o morto não tem vontade. Não, eu morri para essas coisas, isso aí não me atrai mais. Agora, eu estou vivo para com Deus, para as coisas de Deus, para buscar Deus, para ter comunhão com Ele, para me aproximar dEle. É dessa maneira que nós precisamos viver em nome de Jesus. E a Bíblia vai dizer que nós precisamos nos considerar dessa maneira. Não só entender que essa obra foi feita, mas então entender que se aplica a nós e nos considerarmos dessa maneira. Eu já morri para o pecado, mas eu estou vivo para com Deus, para me aproximar de Deus, para buscar as coisas de Deus. É dessa maneira que nós precisamos viver. E olha, quando vivemos assim, isso faz toda a diferença na nossa vida, em nome de Jesus Cristo. Se considere um morto para o pecado, mas vivo para as coisas de Deus, em nome de Jesus Cristo. Me permita orar em seu favor. É momento de oração. Pai, na tua presença nós estamos e oramos, te pedindo, nos ajuda a viver isso aqui, de fato, de verdade, meu Deus, e nos considerarmos
mortos para o pecado, mas vivos para com o Senhor. Meu Deus, quantas pessoas são ao contrário, estão muito acordadas, muito vivas para o pecado e estão desligadas, mortas para as coisas de Deus. Mas nós não queremos isso, queremos estar mortos para o pecado, nos considerarmos dessa forma e estarmos vivos, Pai. Pai, para as coisas do Senhor. Nos ajuda a vivermos essa palavra, nos ajuda a colocarmos em prática, eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Aleluia, que Deus nos ajude a vivermos essa palavra, vivermos essa verdade para a glória do nosso Deus. Considere-se morto para o pecado, para as coisas desse mundo, em nome do Senhor Jesus. Se você é novo por aqui, lhe convido a se inscrever no nosso canal e ativar ali o sininho das notificações para você não perder os nossos devocionais. Você aprende um pouquinho todo dia e lá na frente faz uma diferença tremenda na sua vida. Então, se inscreva, todos os dias acompanhe aqui os nossos devocionais, é o convite que eu lhe faço. Não esquece de deixar também o seu like, compartilhar e, como eu gosto de dizer, se esses vídeos têm lhe abençoado, compartilhe, vamos abençoar mais vidas em nome de Jesus. Um forte abraço, que Deus lhe abençoe, te dê um dia aí muito produtivo, um dia repleto de bênçãos. Um forte abraço, tchau!